Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar a respeito de uma coisa que me aflige muito. É natural que os clientes eles se sintam agoniados por ter que ir na audiência, né? Porque, afinal de contas, não é um ambiente que eles estão acostumados a frequentar. Além disso, eles têm que chamar testemunhas, que não é uma coisa que é agradável, né? Você vai tirar uma pessoa do trabalho para levar para a audiência. Muitas vezes você se sente desconfortável de fazer isso, né? Também tem a situação de que o cliente ele tem a expectativa no processo, de que vai ganhar o processo e de que o processo vai resolver os seus problemas e que ele só conta com aquilo e que tem que ganhar o processo. Bom, primeira coisa, ao contrário do que muita gente diz, não existe processo ganho, tá? Existem processos bem mal conduzidos ou processos com boas ou más provas. Então, não caiam no conto da sereia de advogados que dizem que, olha, essa é uma causa ganha, não é? Então, quando vocês consultarem algum advogado da sua confiança que tenha sido bem indicado para vocês, tenham sempre isso em mente. Não existe causa ganha, causa trabalhista, eu digo, e que dependa de prova testemunhal. Quando você está falando de ausência de depósito de fundo de garantia, por exemplo, ou ausência de pagamento de salários, que são coisas que a empresa que tem que provar que pagou, aí sim, aí a causa ganha. Se vai receber, já são outros 500, porque depende da empresa ter dinheiro para pagar, ou bens para serem penhorados para satisfazer o pagamento num determinado momento do processo após leilão. Agora, quando depende de testemunha, não existe causa ganha. Testemunha, a gente nunca sabe como vai terminar o depoimento dela. Às vezes ela começa o depoimento muito bem e termina muito mal, não é? Então, o que normalmente as pessoas deveriam ter em mente, os clientes? Olha, o processo vamos dizer assim, uma expectativa, mas que não pode ser encarada como a resolução dos problemas da sua vida, porque processo você pode ganhar, como você pode perder. E se você perder, não é o fim da sua vida. Você vai tocar a sua vida, você vai encontrar outros meios de ganhar dinheiro, porque a vida é cheia de possibilidades. E você vai se defrontar com situações como, por exemplo, o seu amigo que entrou com o processo ou com o mesmo advogado seu ou com outro advogado e vai ganhar o processo. Um processo idêntico ao seu. E você vai ficar revoltado, não é? Mas isso é uma coisa que acontece e acontece com muita frequência. Porque os juízes que vão julgar os processos não são os mesmos. E os juízes são pessoas como nós, que veem o mundo de uma forma muito particular. Tem lá suas ideologias, as suas crenças, não é? E da mesma forma que eu, que você. Então, nunca é certeza que você vai ganhar um processo. Existem probabilidades. Então, por exemplo, quando um cliente chega e pergunta para mim, Marcelo, qual é a chance de eu ganhar esse processo? Eu sempre digo o seguinte, depende das provas que você tiver, né? Depende do juiz que for julgar o processo, mas em termos estatísticos eu poderia te dizer o seguinte, baseado nos outros processos idênticos que foram julgados, você tem tantos por cento de chance, não de certeza de ganhar, né? Então, por exemplo, eu tive 100 processos contra uma determinada empresa, ganhei 70% deles. Então, você tem
70% de chance de ganhar, 30% de chance de perder. Então, é possível perder o processo? É. Então, não fiquem agoniados por causa do processo. O processo vamos dizer assim, é uma poupança que você vai receber daqui a alguns anos. E outra coisa que os clientes costumam perguntar é: quanto tempo demora o processo? Olha, essa é a pergunta mais difícil para um advogado responder. Porque depende de tantas coisas, gente, depende de tantas coisas, depende da vara onde caiu o processo, depende da outra parte, né, do reclamado, se ele é um litigante daqueles que gostam de tocar o processo até a última instância, se é daqueles reclamados que, por outro lado, costumam fazer acordo, se é daqueles reclamados que levam o processo da forma como tem que ser, ou seja, até só o segundo grau de jurisdição, quando se trata de matéria de fato. Depende da vara do trabalho, já falei, mas depende da turma onde caiu o processo. Tem turmas que julgam processos em 1 mês, em 2 meses, tem outros que julgam em 3, outras que julgam em 1 ano. Então, é muito difícil. Então, quando eu digo, olha, processo leva de 3, 4, 5 anos, eu estou chutando. E qualquer advogado que vá dizer para você, olha, o seu processo não dura mais do que 2 anos, ele vai estar mentindo para você, que isso não é verdade. O processo pode demorar mais de 2 anos e normalmente demora. Às vezes acontece de um processo demorar menos de 2 anos, mas é uma conjunção de fatores totalmente imponderáveis, aleatórios, não é? Os processos normalmente eles demoram mais do que 2 anos. Então, por exemplo, você entrou com uma ação, você está desempregado. Não conte com a ação como se ela fosse a solução dos seus problemas. Você tem que arrumar um emprego, você tem que cuidar da sua vida. Tem clientes que ficam o tempo todo na frente do computador esperando uma tramitação. Isso é muito ruim para a pessoa, isso causa ansiedade na pessoa, isso causa aflição na pessoa, isso chega a causar depressão na pessoa. Não que eu esteja reclamando de que os clientes vão me procurar, olha, Marcelo, houve aqui uma tramitação, né, mudou o status do processo, o que aconteceu? Não tem problema, eu vou olhar, coisa e tal, mas às vezes não é nada, absolutamente nada, às vezes saiu um despacho de mero expediente, ou cumpra-se determinada coisa, ou enfim, pode ser qualquer coisa totalmente irrelevante para o deslinde do processo. Então, por isso que eu digo, entrou com a ação, tente arrumar um outro emprego, ganhar a sua vida e não fique de forma alguma contando com o processo. Porque muitas vezes você ganha o processo em primeira instância, mas você pode perder o processo em segunda instância. Porque o que acontece? Você tem sucesso na ação em primeira instância, mas quem perdeu o processo pode recorrer ao tribunal. E uma vez recorrendo ao tribunal, o tribunal pode reformar essa sentença e você perdeu o processo lá. Então eu tenho muitos clientes que ficam muito desencantados quando perdem o processo em primeira instância, e eu sempre digo, olha, você não perdeu o processo, você teve uma sentença desfavorável em primeira instância, mas você pode perfeitamente reformar essa sentença em segunda instância no tribunal e ganhar o processo. E a palavra final a respeito de quem ganhou ou perdeu o processo é o tribunal. O tribunal, normalmente o tribunal de segunda instância, quando se trata de matéria de fato. Então eu sempre digo para clientes, porque os clientes ficam muito chateados, eu não tiro a razão deles, é sempre gostoso ganhar um processo em primeira instância, em segunda instância, mas eu acho que é muito mais decepcionante você ganhar o processo em primeira instância e perder no tribunal, do que perder em primeira instância e ganhar no tribunal. É melhor ganhar lá, lá é o lugar. O ideal seria ganhar nas 2 instâncias, mas muitas vezes isso não acontece. E eu sempre digo para o cliente o seguinte, o processo, como um jogo de futebol,
no processo, aliás, não o processo, no processo, é claro que o advogado, principalmente advogado trabalhista, que corre o risco junto com o cliente, se o cliente não ganha nada, o advogado também não ganha, não ganha nada, o advogado vai dar carrinho até os 45 minutos do segundo tempo. E se tiver prorrogação, vai continuar. Né? Então, é isso, gente. Controlem a ansiedade, procurem alguma coisa para trabalhar, porque o trabalho ocupa sua cabeça, você está tendo uma fonte de renda, você meio que dá uma esquecida do processo, deixa o processo na mão do advogado, que ele está sendo pago para fazer isso. Tá bom? Era isso por hoje, gente. Um abraço, até amanhã.